O projeto original tinha essa característica. Todo mundo, o que fosse que eu gastasse, ia ter a mesma tributação. Foi para o Congresso, setor daqui, lobby dali, outro acolá, etc, etc. E nós começamos a ter alguns setores com tributações diferenciadas. Dentre esses setores, o objeto de hoje, os médicos e os profissionais liberais, conseguiram que a renda que seja gasta, aquilo que eu pago para um médico, aquilo que eu pago para um advogado, vai ter uma tributação menor do que aquilo que eu pago num liquidificador. Essa foi a solução que aconteceu no Congresso. Não sei se é certo ou se é errado, o fato é isso. Estão reclamando ainda assim, porque, de qualquer modo, para quem era 5%, qualquer aumento é aumento. Mas, e essa é a grande diferença do discurso. A questão é, o setor ou o consumidor? Se você falar do setor, o setor teve aumento da carga tributária. Mas o consumidor, é ele que vai passar redistribuindo onde ele põe o dinheiro dele. Porque o que não era certo, conforme o que ele gasta, ele tem uma tributação muito distinta. Nós estamos começando a reforma, nós tivemos apenas até agora a emenda constitucional. Estamos num período em que se discute a tal da legislação complementar. Em 2026, nós vamos ter a primeira coisa concreta da reforma tributária. Porque vai ser introduzido, na esfera federal, uma cobrança pequenininha, o IBS de 0,1% e a CBS de 0,9%. Para o empresário, é uma chatice. Ele vai ter que, além de tudo o que ele já tem de obrigações acessórias, etc., etc., vai ter que calcular 2 impostos a mais. Imposto e contribuição. A ideia é, nesse ano de 2026, começar a aprender quanto de fato vai afetar a economia, porque ninguém sabe concretamente qual é a alíquota adequada, como deve ser, não se sabe, porque nunca se testou isso. Então, 2026 vai ser um ano de laboratório. Em 2026 vai começar a acontecer uma outra coisa. O ICMS vai começar a ser reduzido. 1/10 por ano. Por que fizeram isso em tão longo prazo, gente? Essa redução que a gente vai verificar em muito longo prazo deu uma explicação. Lobby. Esse lobby de grandes empresas que conseguiram incentivos fiscais para instalar suas fábricas em outros estados, e o incentivo fiscal era baseado no ICMS. Ora, se você acaba com o ICMS, acabou com o incentivo. 2027, gente, estoure o champanhe. Acabou PIS e COFINS. Porque em 2026 o governo soube qual era o efeito da tal da CBS. Em 2027 vamos ter uma CBS agora numa alíquota verdadeira, não vai mais ser esse 0,1%, mas vai sai da frente PIS e COFINS. Do ponto de vista do governo federal, em 2027 a reforma tributária está implementada. Vamos lembrar, para os estados, eles estão naquela redução anual. Então, 2027, 2028, o ICMS vai caindo. E, enquanto cai o ICMS, o IBS vai começar a ser implementado no lugar do CBS. Está clara essa ideia? E a ideia é que um compense o outro em termos de arrecadação. Vai surgir, a gente vai falar daqui a pouco, o tal do imposto seletivo. O IPI não vai acabar por causa de uma coisa chamada Zona Franca de Manaus. 2033, finalmente é o ano em que nós vamos ter a reforma tributária implementada. 2033, aquela redução do ICMS terminou, não se fala mais ICMS, vamos ter IBS e CBS, e esses dois, embora um seja federal, CBS, IBS estadual, eles têm a mesma lei. A lei complementar, mesmo fato gerador é igual, base de cálculo igual, contribuinte é o mesmo. Era para ser um imposto, no fim ficou dual por uma negociação que houve no Congresso. Então você 2 para 1 só. Ou seja, o que eu falar para a IBS vale para a CBS. A alíquota vai variar. A União fixa a alíquota da CBS, estados e municípios fixam cada um o seu IBS. Então você vai ter alíquotas diferenciadas. E agora um detalhe interessante. A alíquota é fixada. Vai ter uma alíquota padrão, tá, dos 28%. Eles vão chamar de alíquota de referência. Mas o quanto você vai pagar depende de onde você estiver. Onde ocorrer a operação,
O município em questão vai fixar a alíquota que quiser. Explicando, o município não pode diferenciar alíquotas, ele pode fixar a alíquota do município. Então, ele não tem a liberdade de falar o seguinte, olha, médico paga 14, advogado paga 18, isso ele não pode. Mas ele pode falar o seguinte, no meu município a alíquota do imposto do IBS é 3%. Daí somos 3 do município, os 8 do Estado, não sei quando da União, vai dar quanto você vai pagar. Vai ser o local onde ocorre o consumo. Vai acontecer sim, vai acontecer, de a família no fim de semana resolver ir para o Walmart em Osasco, se Osasco tiver uma alíquota mais baixa que São Paulo. Se você agora é médico, advogado, etc., também, onde houver o consumo é que vai haver a tributação. É sempre essa ideia do local da operação.